O morrer é lucro, quando o viver é Cristo. Bom, o que me coube falar hoje é de Filipenses, a carta da alegria. E eu quero contar um pouco como nasce essa igreja, né? Como ela é fundada ali em Atos 16. Olha que interessante. A igreja de Filipos, ela nasce numa intervenção do Espírito Santo. Quando Paulo decide pregar o evangelho em algumas igrejas, aparece a figura de um macedônio dizendo: passa para cá, vem pregar o evangelho. Então Paulo cumpre a agenda de Deus ao invés de cumprir a sua própria agenda. E nós vemos o evangelho entrando na Europa e dali seguindo o seu caminho e chegando até hoje, até nós, através da Europa. Mas olha que interessante, ali há uma conversão de uma mulher chamada Lídia, que era uma empresária, vendedora de púrpura, de tecido, né, de púrpura. E no versículo 40 do capítulo 16 diz que a primeira igreja de Filipos é contemplada na casa dessa mulher chamada Lídia. Então, a igreja de Filipos, ela nasce num momento controverso, numa viagem de Paulo, na segunda viagem missionária. Então, quando nasce essa igreja, a partir dali o evangelho é pregado na cidade de Filipos, uma cidade importante, uma cidade romana, conhecida como a mini Roma, né? Então, olha que interessante. Bom, a carta tem o objetivo de agradecer. Paulo escreve essa carta aos Filipos para agradecer e para demonstrar a sua alegria. Mas bem, nós temos um paradoxo aqui. A carta da alegria é escrita de dentro da prisão. Paulo escreve essa carta preso, provavelmente em Roma. Olha que paradoxo. A carta da alegria é escrita dentro da prisão. Bom, o que nós podemos aprender com isso? Paulo começa a carta aos Filipenses dizendo: eu, Paulo e Timóteo, escravos de Jesus. Olha que interessante. Esse homem, que é um dos maiores pregadores do evangelho, se coloca como escravo de Cristo. E a carta, ela vai discorrer por vários temas, mas o principal é a alegria. Bom, o que nós vamos ver hoje? O que nós podemos aprender? O morrer é lucro, quando viver é Cristo. No versículo 19 ao 25, ele vai relatar algumas coisas. Mas eu queria ler 2 versículos com vocês. Filipenses 1, o versículo 20 e o 21. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer por vida, quer por morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele continua no 22, caso continue vivendo no corpo, terei o fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Paulo está numa incógnita aqui, ele está num dilema. É morrer e viver com Cristo, que é infinitamente melhor, ou ficar nesse tabernáculo, nesse corpo, e continuar pregando o evangelho. O seu desejo era morrer e encontrar com Cristo, mas a sua consciência de pregador do evangelho fez com que ele ficasse. Bom, o que eu aprendo com essa carta? Eu espero que você aprenda também, que viver é Cristo. Não há vida sem Cristo. Paulo, ele tem uma determinação e ele enfatiza isso o tempo todo. Eu não sei o que passa no coração daquele homem, mas eu tenho uma certeza em quem ele está firmado. Ele não tinha medo da morte, ele mesmo colocava sua morte em jogo, não se importando se ele ficasse ou se ele morresse. Então, o que eu aprendo hoje? Qual é a lição que eu tiro? O que eu tenho que deixar morrer para viver com Cristo? Nada que há nesse mundo me traz vida. O meu respirar é Cristo, o meu andar é Cristo, o meu viver é Cristo. Sem Cristo não há vida, não há sentido, não há contentamento, não há esperança. Paulo enxergava algo superior. E quando ele diz que eu prefiro morrer, estar com Cristo, não significa que ele está abdicando dessa vida. Significa que ele está vivendo essa vida da maneira que ele precisa viver. Se a sua vida não tem esse mesmo enfoque, olhe para Cristo. O que Paulo viu que a gente ainda não viu? O que Paulo sentiu que a gente ainda não sentiu? Paulo preferia estar com Cristo o tempo todo. E você? E eu? Eu preciso deixar morrer o pecado que às vezes quer me dominar. Eu preciso deixar morrer as minhas vontades para Cristo. Eu preciso deixar morrer os meus anseios, as minhas ansiedades diante de Cristo. Morrer é lucro, quando viver é Cristo. Então que nós possamos viver o evangelho verdadeiro. O evangelho onde a centralidade é Cristo. E o que eu quero não importa, e sim o que Cristo quer de mim.
Então que eu possa morrer assim como você também, morrer para as coisas do mundo, coisas temporais que vão ficar aqui. Paulo vislumbrava algo melhor e superior, algo que não morre, que não finda, que não tem fim. É a realidade do Evangelho. O morrer é lucro quando viver é Cristo. Se essa palavra ficou no seu coração, como ficou na minha, então que a gente possa entender que morrer é lucro quando se vive em Cristo. Fora dele não há saída, não há sentido, não há esperança. Que Deus abençoe sua vida. Amém.